Olá, eu sou o Diego e vou apresentar um vídeo sobre software. Bom, o que é software? Software é uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um computador com o objetivo de executar tarefas específicas. Em um computador, o software é classificado como a parte lógica, cuja a função é fornecer instruções para o hardware. O termo inglês software foi utilizado pela primeira vez em 1958, em um artigo escrito pelo cientista americano John Wilder Tukey. Foi também ele o responsável por introduzir um termo chamado bit para designar o dígito binário. Bom, software então é tudo o que permite que a gente use as máquinas que a gente tem para produzir, distribuir e organizar a informação. Software é o que permite que os aparelhos que a gente tem funcionem e construam interfaces que dialoguem com a gente. Categorias de software. A gente tem os softwares básicos, onde estão os sistemas operacionais, os softwares utilitários e os softwares aplicativos. O software básico são programas que gerenciam todo o funcionamento do computador, além de propiciar uma interface com o usuário. Exemplo, Windows, Ubuntu, o próprio Linux. São esses sistemas que no início da história da informática era o MS-DOS, e agora a gente tem outras interfaces que são bem mais intuitivas. Os software utilitários são programas que oferecem opções aos usuários de executar tarefas complementares às oferecidas pelos sistemas operacionais, como a compactação de arquivos, vírus, desfragmentação de unidades e de discos. Exemplo, o WinZip, os próprios antivírus, os desfragmentadores de disco. A gente usa muito softwares utilitários no nosso dia a dia. E os softwares aplicativos, que têm como objetivo facilitar o trabalho do usuário, auxiliando nas tarefas diárias e específicas. É como se fosse os softwares aplicativos são ferramentas de trabalho, como por exemplo as planilhas de cálculo, como o Excel, ou ferramentas para escrita de texto, como o Word e outros. Os aplicativos, os gerais, de objetivos gerais, ou seja, o Excel, o Word, o próprio PowerPoint, programas que permitem você fazer muitas coisas e que são de objetivos gerais, que podem ser usados para muitas coisas, e outros específicos, que são montados para uma determinada realidade, como sistemas de gerenciamento de estoque, o próprio Kadub, que é um sistema de aplicação de adubos para a fertilidade do solo, e um conjunto de outros programas que são desenvolvidos para um determinado fim específico, que não são geralmente de uso geral. Bom, do ponto de vista da licença, a gente tem diferentes tipos de softwares. A gente tem os softwares comerciais, que depende do pagamento prévio, ou seja, da compra. São softwares que geralmente vêm acompanhados de toda uma plataforma de outros serviços, como assessoria técnica, treinamento, e que podem ter sido montados tanto em plataformas pagas como livres, mas que têm fim comercial e são de propriedade de alguém. Temos as demonstrações, os demos, que geralmente são softwares comerciais que são oferecidos para que as pessoas possam experimentar. Tem o Charivar, que são softwares que têm uso liberado para avaliação, o seu registro é pago. O Adware, que tem o uso condicionado à exibição, propagandas e anúncios, que na prática esses quatro todos são softwares comerciais, têm características muito comuns. O Freeware, que tem o uso gratuito, ou seja, são softwares que as pessoas produzem
mas que são gratuitos e estão disponíveis existe uma gama muito grande deles. A gente pode geralmente baixar pela internet, pode usar, tem antivírus gratuito, tem uma série de programas que a gente pode utilizar, que são ferramentas de sistema. Que geralmente tem alguma versão mais avançada e mais funcional que é paga, então acaba sendo um instrumento de propaganda. O open source, que tem o código aberto, que possui os direitos autorais, mas o código-fonte é distribuído com o programa, ou seja, que permite que outras pessoas trabalhem em cima dele a partir daquele programa e possam, a partir daqueles códigos, construir outros programas ou melhorá-los sem maior problema. E os de domínio público, que são sem direitos autorais, que geralmente quem acaba construindo deixa disponível para que qualquer um possa fazer o uso dessa ferramenta. E aí a gente tem o software livre, que é um software que permite a ampla liberdade dos seus usuários, tanto do ponto de vista da programação, da construção em cima das suas plataformas, da sua distribuição, do seu uso. São geralmente softwares que têm código aberto, que permitem com que qualquer um possa utilizá-los. Mas o que é mesmo software livre, né? Diferente de um software grátis, ele tem muito mais liberdade dos usuários na programação, quanto no uso, quanto na programação. Tem muitas vantagens em relação aos softwares proprietários, aos softwares comerciais, porque é gratuito, é flexível e é mais seguro. Tem algumas desvantagens, geralmente os softwares livres, em especial os sistemas operacionais do tipo Linux, têm interfaces menos intuitivas, precisam de trabalho mais profissional e às vezes tem alguma instabilidade, mas contudo é muito mais seguro. Muito obrigado.